Gente, a letra está aí, vocês vão aprender hebraico hoje, hein? Tá fácil, tá bom? Vamos lá? Só que para facilitar a vida de vocês, eu vou deixar assim, ó. Quantos conhecem o Salmo 133:1 em hebraico? Alguns. Quem não conhece vai aprender hoje. Então vamos falar comigo. Hinei matov. Não é Hinei, tá? É Hinei. Hinei matov. Umanaim. Com N, naim. Shevet. Não é atim, tá? Quando tá grifado o CH embaixo, o som é na garganta, é ahim. Ahim. Não é ahim, é ahim. Em hebraico, o M eu tenho que fazer assim, ó. Shevet, não é chevette, eu tive um chevette, aliás, 2, isso que é perseverar, né? Shevet, ahim, gam, yahad. Não é gambiarra, não é gambiarra, tá? É gam yahad. Então, Hinei matov umanaim, shevet ahim gam yahad. Se alguém fala em línguas, que há quem interprete. Não está escrito assim na Bíblia? Então, é como é bom e agradável os irmãos sentarem-se como um. Sentarem-se à mesa como um. Em português foi traduzido assim, como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Mas o sentido hebraico ele é bem profundo, nós vamos ver hoje. Vamos nos remeter à devocional da Estela da semana passada. Hinei matov umanaim, shevet ahim gam yahad. Como é bom e agradável os irmãos assentarem-se à mesa como um. Nós vamos cantar isso. Vamos tentar ficar em pé e cantar bem bonito? Vamos lá. Nós vamos dividir em duas partes. A primeira é a parte mais conhecido, e depois nós vamos fazer a moda hebraica batendo palma, tá bom? Dá para aumentar o violão? Estão ouvindo? É assim, ó, ouve uma vez, quem sabe já canta junto, tá bom? Tem um pessoal que já sabe. Hinei matov umanai, shevet ahim gam yahad. Hinei matov umanai, shevet ahim gam yahad. Essa é a primeira parte. Pegaram? Difícil? Tranquilo? Vamos de novo. Hinei matov umanai, shevet ahim gam yahad. Hinei matov umanai, shevet ahim gam yahad. A segunda já é diferente, é assim, ó. Hinei matov umanai. Volta lá, deixa lá. Shevet ahim gam yahad. Pegaram? Vamos de novo, tudo agora, hein? Hinei matov umanai, shevet ahim gam yahad. Hinei matov umanai, shevet ahim gam yahad. Hinei matov umanai, shevet ahim gam yahad. Agora nós vamos puxar a moda hebraica, é assim, ó. Peraí, a palma você segura. Hinei matov umanai, shevet ahim gam yahad. Hinei matov umanai, shevet ahim gam yahad. À medida que a gente for acelerar, você vai batendo palma assim, ó. Hinei matov umanai. Bate no meio. Shevet ahim gam yahad. Aí vai. Hinei matov umanai, shevet ahim gam yahad. Hinei matov umanai. Sempre mais, cada vez mais rápido. Vamos lá. Hinei matov umanai, shevet ahim gam yahad. Hinei matov umanai, shevet ahim gam yahad. Acelera. Hinei matov umanai, shevet ahim gam yahad. Mais rápido. Hinei matov umanai,
shevet ahim gam yahad. Hine ma tov, hine ma tov. La 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 la. Hine ma tov, hine ma tov. La 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 la. Mais rápido. Hine ma tov umanai, shevet ahim gam yahad. Hine ma tov umanai, shevet ahim gam yahad. Parabéns, vocês estão ótimos em hebraico, viu? É esse salmo que nós vamos estudar hoje. E essa é uma das canções mais antigas da cultura hebraica. Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Pode se assentar. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por essa aula. O Senhor fale conosco da Tua palavra. Que a Tua palavra atinja, Senhor, o mais profundo do nosso coração essa manhã, porque nós precisamos de Ti. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. Por isso oramos, agradecemos pela vida dos nossos irmãos, que haja aprendizado aqui em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, esse é o Salmo, um dos salmos mais curtos da Bíblia, o Salmo 133, que nós vamos ver hoje, né? Que é esse salmo aqui. Senhoras e senhores, vou pedir a gentileza de desligarem os celulares, abaixar, tá bom? Salmo 133, 1, né? Ele é isso aqui. Hinematov Manaim Shevet Ahim Gam Yahad. É o salmo de Davi. Né? E ele faz algumas comparações aqui com aspectos geográficos, aspectos culturais, religiosos, que nós vamos ver hoje aqui, como a comunhão dos irmãos. É muito interessante a vida desse salmo aqui, né? A leitura, o contexto desses salmos. Nós vimos em hebraico, cantamos aqui um pouquinho. Então vamos tentar entender, tá? Eu vou palavra por palavra desse versículo 1. Ó, como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Hinei quer dizer veja, olhe. É um convite, né? O João Ferreira da Almeida colocou ó, porque em português isso tem sentido. Ó, eu vi alguma coisa que me trouxe um vislumbre. Em português eu falo ó, né? Eu sempre brinco que quando o Senhor trouxe a esposa para Adão, a hora que ele viu aquela mulher ali que Deus traz no braço, ele fez assim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Né? Ele teve esse vislumbre, e esse sentido de Rinei é isso, veja com contemplação. Mas, lembra lá em Israel, Laura? Quando a Regina não entendia alguma coisa, o que ela fazia? Mas é como, por quê? Pode ser o quê? Né? Então esse é o sentido. Tov, né? Alguns falam Tov, né? Tov é bom, né? Boker Tov, bom dia, né? Tov, é bom. Umanaim quer dizer agradável, algo prazeroso, né? Vamos lá. E aí nós temos Ahim, não é Atim, mas é Ahim, é os irmãos. Em hebraico é irmão ou irmã, ou filhos do mesmo pai, literalmente tem esse sentido. Filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Ahim, esse im é plural. Os irmãos. Gam é como, né? Ainda que. Yahad, ou Ehad, Yahad, é um. Nós temos duas palavras hebraicas para um. Né? A primeira é Yahid, que significa único. Único, não tem outro. Então, Yuri e Larissa têm um filho chamado Gabriel. Ele é Yahid, é o único. Quando a gente usa Ehad, nós estamos falando de uma unidade composta. Mais que um formando um só. Por exemplo, essa palavra é usada lá em Deuteronômio 6. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. É essa palavra aí, unidade composta. Interessante que mostra que esse Deus, ele é trino. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad, unidade composta. E a Bíblia fala que os irmãos viverem juntos é um Ehad, é uma unidade composta que formam um único. Isso é forte. E eu deixei em vermelhinho aí o último verbo de propósito, shevet.
Shevet significa literalmente assentar-se à mesa. É assentar. Pode ser traduzido como estar junto, pode ser traduzido como permanecer, mas literalmente é assentar-se. E é sobre isso que a gente quer falar nesse Salmo 133, no seu primeiro versículo. Tá bom? Então, alguém lê o primeiro versículo para mim? Pode ler na sua versão, não tem problema. Não precisa colocar, tá, Edu? É só ouvir mesmo. A gente vai trabalhar aqui. O microfone está aí, desculpa, Mari. Mari, deixa que o pessoal de casa, tá bom? Vai lá. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Interessante, né? O Shevet foi traduzido como viver, né? Interessante, né? Viver em união. Como suave, agradável é os irmãos viverem em união. Bom, para a gente falar dos irmãos sentarem-se à mesa como um, viverem como um, nós precisamos falar um pouco desse Deus que se assenta à mesa. Há um Deus, nós vimos isso na devocional da Estela, eu vou citar um pouco aqui, que eu falei, Estela, sua devocional foi a minha aula, né? Eu ontem falei com ela me passou as anotações, eu quero mostrar algumas coisas, que foi muito interessante aquilo. Um Deus que se assenta à mesa. Deus se assenta à mesa? Ou não? Quantos aqui vão almoçar e falam assim, Senhor Jesus, eu gostaria que o Senhor se assentasse nessa mesa comigo? Como é precioso a gente se assentar à mesa para uma refeição e falar, Senhor, senta aqui comigo. Às vezes a gente almoça com esse cidadão aqui, né? Às vezes em família. Estamos em família e tem alguém lá. Eu quero cortar os pulsos. Na mesa, não. E aqui eu pergunto, né? O que a Estela perguntou na devocional dela. Qual a sua lembrança da infância, das refeições de infância? Ou daquelas refeições marcantes? Eu lembro uma vez, minha mãe acho que nunca percebeu isso, mas domingo eu amava, porque era o dia do macarrão, e eu sempre gostei. Talvez o dia mais triste da minha vida é quando eu não puder comer mais macarronada. Macarrão entende, espaguete, não é massa, macarrão, eu gosto de espaguete, né? Põe um molho lá, manjericão, joga um parmesão, como diz o Ricardo, né, Chile? Não tem como errar, e a gente não erra, é muito bom. É gostoso, né? É muito bom. Então dá aquela enrolada no garfo, né? E comer. E domingo... Oi, Silvio? E domingo era aquele prazer, né? E era o único dia da semana que eu podia tomar a tal Coca-Cola que... bom, eu não posso falar que está sendo transmitida, né? Mas era um copo para cada um e aquilo era sagrado para mim. E teve um domingo, eu não sei o que aconteceu com a minha mãe, ela resolveu fazer arroz e feijão no domingo. Aquilo acabou comigo. Eu fiquei com raiva, abri um armário, peguei um monte de macarrão, quebrei, joguei dentro do feijão, falei assim, hoje vai ter macarrão. Acho que ela nunca descobriu isso, né? Mas... assentar-se à mesa, eu não sei aqueles momentos, né, que a gente conversava, que a gente ria, que a gente fazia batuque na mesa, contava uma história engraçada, né? Eu lembro de um dos meus irmãos, ele não conseguia comer sem beber muito líquido, Ney, então ele sempre saía para pegar alguma coisa, voltava, e às vezes a gente não aguentava a comida, em casa tinha uma regra, não podia deixar no prato, enquanto ele ia buscar coisa, eu jogava um pouco da minha comida lá para ele, né? Isso faz parte, a gente lembra disso e dá risada hoje. Mas talvez aqui alguns tenham momentos bons da infância, do assentar-se à mesa. E eu queria dizer para você que na cultura hebraica, o momento de maior intimidade entre famílias é o assentar-se à mesa. Entre pessoas. Quando um médio oriental te convida para sentar à mesa, saiba que você é muito querido. Isso mexe com eles. Uma vez o Silvio Weisel me convidou para falar de Jesus para um amigo dele, judeu. Eu falei, Silvio do céu, vamos lá. E foi uma noite muito tensa, porque aquele judeu, eu lembro que ele amassou um guardanapo, jogou no chão e falou assim, se Deus existe, faz ele mexer esse guardanapo agora.
E aquilo me consumiu de raiva por dentro, né? Eu falei, quem você pensa que você é? Senhor, me desculpa, mas eu estou em sua casa, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Porque o meu Deus moveu os céus para estar aqui, veio aqui por sua causa. Agora você quer que ele mova um guardanapo por sua causa? E ele começou a chorar e me contou a história do pai dele, que tinha sido assassinado, assim. E nós oramos, tudo, ele reticente. A gente sabe que a semeadura para um judeu é um trabalho muito a longo prazo. Mas aquela noite, ele convidou a mim e o Silvio para jantar. Faço questão que vocês jantem com a gente. Para isso acontecer, é porque ele gostou de você. Ou ele se sentiu enciumado ou confrontado. Porque isso é intimidade. Um médio oriental te colocar à mesa, um árabe te colocar à mesa, um judeu te colocar à mesa, tenha certeza que é intimidade. Ele gostou de você. E nós vemos na Bíblia esse Deus se assentando à mesa o tempo inteiro. Não só se assentar à mesa, mas ele prepara a mesa. Não foi o que Davi falou no Salmo 23? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Ele não só se assenta, mas ele preparou a mesa. Mais ainda, ele serve a mesa. Apocalipse 3:20, Jesus fala a uma igreja reticente chamada Laodiceia, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Como é bom assentar-se à mesa, é intimidade. Mais ainda, esse Deus que nos alimenta. Certa feita Jesus disse, eu sou o pão da vida. O verdadeiro pão quem dá sou eu. Ele dá toda a provisão e ainda quer ter intimidade comigo à mesa. E aí nós caminhamos, ele ceia comigo e eu com ele. Eu queria fazer uma pergunta muito profunda aqui, mas para você pensar, você já ceou com Jesus? Você já sentou-se à mesa com ele, deixou ele assentar à sua mesa e ter um momento de intimidade com ele? Como é importante isso. Senta aqui comigo. E nessa mesa, né, aqui citando a Estela, Timóteo, dá licença, viu? Citar a senhora aqui, a senhora Salles, né? Na devocional dela, ela falou esses 5 aspectos aqui. Primeiro, comunhão e edificação mútua. Um momento à mesa é um momento de comunhão e edificação mútua. Então não cabe o seu celular ali. Ali é um momento de comunhão, é de estarmos juntos. E edificação mútua. E aí, como foi seu dia? Me conta. É um momento, muitas vezes, de perdão, de restauração, de recomeço. É um momento de reconhecer quem somos diante daquele que está à mesa, seja um familiar, mas nós estamos falando do Deus vivo. É reconhecer quem somos diante daquele que está ali nos rodeando. Escutar e ouvir com atenção. Foi falado isso aqui domingo passado. E disciplina. Ninguém pode comer de qualquer jeito à mesa, né? Não dá, tem que ter disciplina. Tem que ter respeito, tem que ter cuidado, tem que saber. Eu falo que é a etiqueta do Senhor, né? Vocês estão entendendo as metáforas aqui que a Estela usou? Pois vocês podem conversar com ela. Eu até coloquei a autoria aqui, viu, Timóteo? Estela do Mato Grosso do Sul, né? Porque é isso que nós aprendemos. Esse Deus que se assenta conosco à mesa, ele requer isso aqui de você. Comunhão, momento sim de restauração, de reconhecer quem ele é. Ouvir, cearei com ele e ele comigo. Espera aí, Jesus, o que o senhor quer me dizer? E disciplina. Por isso que a gente lê a Bíblia, por isso que a gente ora. E aí, na devocional da Estela, ela citou esse texto aqui. Quem lê para mim? Está lá em Êxodo 25. Pode ler. É só levantar a mão, o Vinícius está aí, ó, ele leva o microfone. Alguém para ler? Amém? Aqui, o Silvio, ou o Leandro, ou a Ana. Também farás a mesa de madeira de acácia, terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado. Desculpa, o côvado é essa distância aqui, ó, do dedão aqui, até o cotovelo. Dá mais ou menos meio metro, tá? 50 centímetros. Vai lá.
a largura de 1 côvado e a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, da largura de 4 dedos, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus quatro pés. Continua. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, esses varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos e os seus recipientes para incenso, e as suas galhetas, e as suas taças em que se hão de oferecer libações. De ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da propiciação diante de mim. Proposição diante de mim perpetuamente. Bom, daqui a pouco eu vou mostrar, né? Tudo isso que nós lemos. Vou mostrar agora. Uai, cadê a foto que eu tinha? Sumiu a foto. Eu acho. Ah, esse aqui, ó. Era isso aqui, ó. O que o Silvio leu é isso aqui. Mais ou menos isso aqui. Faz aqui para mim, Marcos, que eu sou meio leso para essas coisas. Obrigado. Atrapalhou aí? Então tá, obrigado. Obrigado, viu, Marcão? Tá. Essa aqui é a mesa, tá? Para a gente ter uma ideia, é claro que é uma ilustração humana, né? Ela tinha bordaduras na volta, né? Mas ela era de ouro. O que tipifica o ouro na Bíblia? O céu, é divindade. Quem faz essa mesa é Deus. Tudo bem? E aí então, Moisés recebe essa instrução do Senhor, que ele preparou a mesa. E essa mesa, ela teria 12 pães, chamado dos pães da proposição. Que pães são esses? Esses pães, nós vamos ver aqui agora, que eles eram pães diferentes. Eles comiam na festa de pães asmos os pães, mas nessa mesa tem pão também. E 12. Que coisa estranha. Vamos voltar lá correndo aqui para você não saber o que nós vamos falar agora. Né? E esses pães estariam diante do Senhor para sempre. O que é isso? Silvio, passa para alguém ler aí. Ah, não, eu achei que eu não tinha mudado. Desculpa, Edu, peraí. Estou apanhando um pouco aqui. Isso. Quem lê? Marcos. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Quem está falando é o Senhor Jesus. Jesus está mencionando, olha, o pão que eles comeram lá no deserto. Lembra que chovia pão todo dia? Vamos lá. Deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Olha o que Jesus vai falar. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Como que era o pão que eles comiam? Ele tinha fermento ou não tinha? Tinha ou não? Jamais. No pão ázimo, não. Na Páscoa eles comiam aquele pão, sem fermento. E nos dias religiosos, nos dias das festas, ele tinha que tirar todos os fermentos da casa, e o judeu faz isso até hoje. Eles vasculham a casa para ver se não tem nenhum fermento escondido lá. Viu, Edu? Você que lida aí com massa, ó, não pode ter. Não podia ter. E tirava todo o fermento da casa. Porque o pão não podia ter fermento. Por quê? O que tipifica o fermento na Bíblia? Pecado. O apóstolo Paulo aos Coríntios vai dizer que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então é um pecadinho. A pessoa pode ser o funcionário do mês ali, ganhar lá uma estátua na empresa, uma foto, mas se ele fizer um erro,
pode custar a carreira dele. Basta um. E aí então, nós vemos Jesus falando, olha, eles comiam pão lá, mas o verdadeiro pão quem dá é meu Pai. Ah, então eu quero esse pão. Jesus diz, sou eu. Eu sou o pão da vida. Eu pergunto, Jesus tem fermento? Não, porque ele é o ázimo. Ele é o cumprimento da festa dos pães ázimos. Ele é o pão puro, sem fermento. Vamos seguir. Mas naquela mesa agora, do texto que o Silvio leu, há 12 ázimos. Não é um só, são 12. Ou seja, o seu povo, Israel, foi feito um ázimo. Foi para isso que ele veio. 12, por que 12? 12 tribos de Israel. Mas por que 12? O fundamento dos 12 apóstolos. Dos dois ele faz um. Um só corpo. Eu pergunto, como que Jesus me vê? Com fermento ou sem? Sem. Por isso que os pães, eles não tinham fermento, nenhum daqueles 12. Porque um pão sem fermento foi entregue, partido. E Jesus disse, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, porque ele é digno, porque ele é puro, ele me fez puro. E ele me colocou numa mesa, e ele cercou aquela mesa perpetuamente, para eu estar na presença dele. Vocês estão entendendo isso? Aqui, ó. Quem lê? Vai lá, Aninha. Ou a Silvia, tanto faz. Portanto, ficou pequeno, pessoal daí de trás, me desculpe, mas dá para ler. Vai ouvindo aí. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo... Está falando, desculpa, Ana, dos gentios, não judeus. Falando de você, viu, Ana? Você que está lendo, está falando de você, hein? E de mim também, tá? Vamos lá. Onde que eu parei? Naquele Na carne, tempo, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. a Ana Beatriz é paranaense, ela não tinha nada com Israel. Brasil, Paraná, sul do Brasil, lugar frio, nada tem a ver com aquele lugar lá. A Ana não recebeu a lei na infância, nem o pai, nem a mãe, ninguém. Nós éramos totalmente separados. Perdão. Mas, Ana... Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Continua. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez Judeus e gentios, de ambos, fez? um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, Obrigado, aboliu na sua carne, além dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois Judeus e gentios. para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Quem é esse ambos aí, do verbo to both? Quem é esse ambos aí? Gentios e judeus. Dos dois, ele faz um. Entende a simbologia do 12? E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós lemos esse texto aí longo de Efésios 2 para dizer assim, que dos dois ele forma um corpo só. Põe a mesa. Ázimo. Eu pergunto, sois família de Deus? Um dos nomes da igreja, composta de judeus e gentios, é família. E eu deixei uma pergunta aqui para você pensar comigo. Onde a família se assenta? A Estela, mais uma vez, falou assim, tem gente que come na sala, não é a mesma coisa que comer na mesa.
ou come vendo televisão, não é a mesma coisa que assentar-se à mesa em família. Ou olhando no celular, não é a mesma coisa. No quarto, jogando, baba, né? Onde a família se assenta. Eu gosto muito dessa ilustração aqui, porque, para mim, ela transmite muito a mesa judaica. É o mais próximo que a gente consegue chegar aqui. A mesa judaica não era aquela linda do Da Vinci, embora seja muito bonita. Você tem uma licença artística maravilhosa ali, né? Mas a mesa hebraica ela era baixinha, as pessoas sentavam como você está vendo aqui, ó, um no outro, encostava no outro. Lembra que Jesus se reclina, João se reclina. Esse é o sentido, é intimidade. E aí nós começamos a ler o texto, nós vemos o versículo 2, uma coisa diferente. Lê o 2 para mim, Marcão. Tá, o microfone está aí. Que a comunhão dos irmãos, e nós vimos que se Deus se assentou à mesa para formar uma mesa, nós em torno dela, né, como os discípulos daquela noite ali, ó, isso aqui não é nada mais, nada menos, o Salmo 133, pelo menos para mim, se cumprindo de uma forma clássica. Sentarem-se à mesa como um. E ali eles se reclinam um no outro, disputam quem é o maior. O Senhor Jesus falou, não é nada disso. Jesus lava o pé deles e disse, aquele que quer ser o maior, sirva. Comunhão plena. E por que eles tinham aquela comunhão plena naquela noite? Porque Jesus disse, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, que é dado por vós. Por isso a família se assenta à mesa. Aí nós lemos o versículo 2, Marcos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Eu tentei achar uma foto aqui, tentei fazer com IA, mas eu achei essa aqui da Record, eu gostei dessa foto aqui, né? Então está lá o Arão sendo ungido e o óleo descendo sobre a barba. Por que Deus, através de Davi, compara a comunhão dos santos como uma unção? Alguém tem alguma pista? Professores, segura um pouquinho. Por que ele compara a comunhão dos santos no versículo 2? É como o óleo, como é que diz o texto, Marcos? Precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. E respinga e desce a orla das suas vestes. Por que Deus compara a comunhão dos irmãos sentarem-se à mesa a esse momento de unção de Arão como sacerdote e aquele óleo descendo sobre a barba e sobre a roupa? Por quê? Alguém quer tentar achar por quê? Vai lá, Jonas. Por quê? Para tentar, vamos lá. A escola é isso, né? O nome desse momento é escola. O senhor sabe que eu estou no caminho. Tá? Qual é o nome do caminho? Verdade. Qual é o nome da verdade? Jesus. Ah, que bom. Então, por favor, fale pertinho para eu te ouvir. Vai lá, Jonas. Então, assim, o que eu vejo é que, como a gente ter a consciência que ele está, que as nossas vontades da carne, ela tem começo, meio e fim. E quando você coloca na essência, tudo aquilo que vem, ele é eterno. E tudo ele naquela unidade que a gente assistiu na aula anterior, ele vai estar presente sempre no eterno. Então, a gente tem que sempre levar na consciência que sempre a essência, o invisível, ele é eterno. Isso que te deixa em paz, te deixa em amor, te deixa em confraternidade, te deixa em união, te deixa... é o que eu vejo. Mas você está no caminho. E eu quero agradecer, porque aqui é o lugar que eu mais amo, tá? Ah, bonitinho. Ô, Silvio, dá um abraço nele, que ele está chorando ali, por favor. Esse abraço é meu, tá? Mas é do Silvio. Desculpa. Quem mais? Quem mais? Olha lá, Derlene. Deixa eu falar rapidinho. Não, a Derlene levantou a mão primeiro. Eu falo depois. Pode falar para a classe.
esse óleo era ungido, né? No caso, que estava descendo. Então, eu creio que era uma bênção, né? E eu creio que os irmãos estarem assentados à mesa também são uma bênção. Então, como ele estava sendo abençoado aí, eu creio que estar com os irmãos também é uma bênção, estar sendo abençoado por Deus. Isso aí. O que o Jonas falou, o que você falou, isso tudo está certo. A minha pergunta é, por que a unção? O Silvio, depois o Vinícius. Alguns falam assim, unção, outros não são, né? Unção é de ungir, tá, gente? É isso aí, vamos ver, nós vamos chegar lá. Eu entendo que não só está tipificando aí o sacerdócio lá, como está fazendo um trabalho completo. Quando fala que derrama na cabeça, na barba, aí é um trabalho completo. É uma unção completa. Unção completa. Vini. Acho que tem uma questão da veste sacerdotal também, que tinha as tribos. As 12. Então, a tipificação da graça descendo também. Que bacana, gostei disso aí. Olha lá. Marcão está com coceira. Marcão, não. A Ana está com coceira, então. Peraí. Pastor, eu já vou explicar, Jonas. Segura esse aí. momento aqui, ele estava sendo ungido sacerdote, certo? Que ele está fazendo uma comparação. E daí ele fala que a união é como o óleo que desce sobre a veste, certo? Então, considerando que a gente está discutindo sobre união, eu acho que a metáfora aqui é para dizer que, para viver juntos como união, há necessidade de haver uma liga para essa união, que seria o Santo Espírito. Então, se ele está sendo ungido sacerdote através do Espírito de Deus, a união como a vivência em união vem a partir da unção do Espírito Santo unindo as pessoas. Você falou uma verdade. Mas não é isso também. Não, mas é uma verdade. Tá. Né, Marcos? Enfim. É uma boa verdade. Vai lá, Pádua. Joga lá para o Pádua. Tudo que vocês estão falando, gente, eu estou vibrando, vocês estão falando, é bonito, é isso mesmo. Aí havia uma celebração para separação para um serviço. Isso. Ele era abençoado e ungido para um serviço. Ele foi o primeiro. Ele foi o primeiro. A mesma coisa é a mesa. Se você estiver à mesa ali, como eles estavam com o Senhor Jesus, havia uma unção ali, que era o próprio Deus ungindo e separando todos eles para um serviço que ele queria que fosse feito após a sua ida. Isso é o que eu penso. A grande pergunta, Pada, você está aí no caminho, tudo que eles falaram é verdade, mas é assim. Quem estava à mesa com eles? O Senhor. Aproveita que você está com o microfone e lê para mim. Não, vou pedir para o Jonas ler. Lê, Jonas. Isso aí vai mexer com você. Vai lá. Lê para mim, filho. Se você não chorar, você passa para alguém. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou aos céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentando Tentado, ele foi tentado. Tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos a graça para socorro em ocasião oportuna. Arão era um tipo de sacerdócio, mas ele não era o sumo sacerdote. O nosso sumo sacerdote, o que é um sacerdote? O sacerdote é aquele que intercede pelo povo diante de Deus. E a Bíblia fala que esse nosso sumo sacerdote é Jesus. E como grande sumo sacerdote, ele penetrou os céus. E ele foi tentado em todas as áreas, em todas as coisas, a nossa semelhança, sem pecado. Eu paro para pensar que o meu Jesus foi tentado e foi vitorioso sobre todas as tentações. Nós falávamos aqui, né, sobre tentação nessa semana, né, para a gente bater um papo sobre isso. Eu fico pensando que Jesus foi o único tentado pessoalmente pelo diabo. Nunca aqui alguém foi. E ele foi, após jejuar 40 dias, 40 noites, ele foi tentado literalmente, pessoalmente, frontalmente, e eu creio que fisicamente, à vista dele pelo diabo. Sem pecado.
Entende quem se assenta à mesa conosco e está dizendo para você viver em união? Que ele foi ungido sacerdote e esse óleo escorre por ele e pelo seu peitoral. E aqui, Jonas explicando, o sumo sacerdote na sua roupa, ele tinha 12 pedras diferentes, representando cada uma das tribos de Israel, 12. Ele levava o seu povo no seu peito, e esse meu Deus leva o seu povo no seu peito. E essa unção recai sobre nós, porque Ele é bom, porque Ele é o Cordeiro, Ele é o Messias. E agora diz, olha, vocês vão ter que viver igual. Entende isso? Antes de falar do terceiro versículo. Quer acrescentar alguma coisa, Tony, Marcos? Oi, Ion. Oi, Silvio. Você pode colocar aquela foto da mesa de novo, por favor? Alguém mais percebeu algo aqui que eu percebi? Não tem 12 nessa mesa? Tem 11 mais Jesus, ou seja, o traidor não está ali mais assentado. Amém. Não. 12 com Jesus. 12 com Jesus. Que bom, eu não tinha nem percebido, eu achei bonito e pus. Aí, Silvio. Oi? A sombrinha já foi embora. Está amarrado. Está amarrado. Que lugar é esse? Alguém conhece? Alguém leu o versículo 3? Quem está com o microfone? Quem quer ler? A Silvia. Salmo 133, 3. Como o orvalho de Hermon e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Conhece esse lugar aqui? Não. Esse monte nevado? Ah, Chile, Andes. Não, pero não. É o Monte Hermon. Monte Hermon é Israel, e ele é nevado na maior parte do tempo. Quando nós fomos não estava nevado, mas ele é um monte que fica boa parte do ano nevado. Aí quando fala do orvalho do Hermon, por causa dessa neve que está ali. Mas quando a Bíblia fala em Monte Sião, parece que é pertinho do Hermon, né? Mas não é, é lá em Jerusalém, é longe. Eu pergunto, por que essa comparação? É como o orvalho de Sião? E aí depois, o orvalho do Hermon, depois que recai sobre Sião, que está lá longe, lá em Jerusalém. Alguém me explica isso? E ali o Senhor ordena a sua bênção para sempre. Porque o Monte Sião está aqui, ó. Está eu, o Marcão aqui, o Romualdo. Atrás é o Monte Sião. Né, Marcos? Aqui nós vivemos, há 10 anos atrás, Rinematov, Umanaim, Shevetahim, Gamiard. Esse momento foi emocionante. Com Ionice caindo e tudo, mas foi ótimo. Caiu de... Segura no corrimão. Não, eu vou filmar. Né? Né, Adilson? Aqui é o Monte Sião atrás. Ó. Nada tem a ver com o Monte Hermon. O Monte Hermon é bem longe daqui. Por que ele fala do orvalho do Hermon caindo aqui? É bem muito quente. Oi, Mari, quer tentar, Mari? Eu vou até tirar a blusa. Você falou lugar quente, eu senti calor agora. Sou mais amarelinho. Mari, por favor. Eu entendo que a comparação, apesar da distância, né, é como o orvalho do Hermon caindo em Sião. A união, ela não tem fronteira, né? A bênção através da união, ela não tem fronteira, ela alcança o mais distante e ela cumpre o seu propósito. Alguma dúvida? Eu fico pensando que eu posso abençoar muito mais do que eu consigo, mais do que eu devo. Que a bênção do Senhor, ela enriquece. Esse lugar existe
E eu creio que aqui é o lugar da planta dos pés do Senhor Jesus. É porque Ele chamou um povo e Ele está mandando você ir pregar. Eu não combinei com o Ângelo devocional de hoje de manhã. Eu quero contar uma experiência que aconteceu essa semana, quinta-feira. Nós saímos para fazer evangelismo e eu ia fazer dupla com a Derlene. A hora que eu vi a Derlene, já estava lá falando não sei com quem, eu já estava do outro lado. E aí eu entrei no mercado aqui, e ali, na quinta-feira, nós pedimos 10 mil convites, né, para o Dia Amigo. Foram 2.500 na quinta-feira. Levando, deixando nos estabelecimentos, pessoal muito cordial. E acabou. Uma hora acabou. A gente estava com um colete, né? Aquele colete laranja, escrito Jesus te ama, tem uma mensagem para você. E eu saí do mercado para vir pegar mais, distraído. Eu falei, vou pegar mais. Quando eu estava saindo do mercado, um homem me parou, pôs a mão em mim, um senhor, e fez assim, Jesus te ama e tem uma mensagem para você. Eu ia passar reto, mas eu senti um tranco nas minhas costas, porque eu estou precisando exatamente disso. Sem folheto, sem eu abordá-lo. Era um colete. Perguntei o nome dele, as reais necessidades que ele precisava, que ele tinha. Nós oramos no meio da rua, eu, ele e a esposa dele. E eu fui embora. Vocês entendem o que é isso? Qual é a fronteira? Eu preciso ser bênção. Quem lê? Pádua. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor Que procede susto. de Deus. Falei Pádua, aí vem a Andréia ler. Falei, Pádua. Vamos lá, Andréia, desculpa. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Eu pergunto, Andréia, Deus é ou tem amor? É. Esse amor foi criado? Não. Não, ele é esse Essência. amor, o tempo inteiro, a essência dele. Joia. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é, em nós, aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Agora sim, Ana. Jonas. Eu posso dar um depoimento? Por favor. Ontem, eu estava anestesiando um paciente e um colega me chamou. E quando ela me chamou, falou, Jonas, tem uma paciente aqui que não estou conseguindo pegar o acesso. E aí eu cheguei nela, ela estava chorando, a paciente. Eu cheguei com um sorriso, e aí eu lembrei, eu sou amor. Eu sorri para ela, falei, oi, por que a senhora está chorando? Me dê um abraço. A hora que eu dei um abraço nela, que ela veio e me deu um abraço, todo mundo começou a rir. E isso aqui a gente está falando em espírito. Ela parou imediatamente de chorar, me deu um abraço e sorriu. E eu peguei o acesso dela de primeira, porque eu vi o Espírito me usando. E na hora que eu consegui pegar o acesso nela, ela veio e abriu um sorriso e me agradeceu. Eu vi ali Deus. Se a gente fizer isso, uma coisa simples, a gente está vendo o tempo inteiro as coisas acontecerem. É isso. Desculpa, mas é uma coisa que me tocou nessa palavra. Jonas, vamos pegar essa situação, vamos complicar ela um pouquinho, tá? No campo da hipótese. Imagina que fosse um dia que você tivesse feito um plantão aí de 12 horas e te chamassem às 11 horas e 50 minutos, você está cansado,
Hipótese, o neto está doente em casa, a sua esposa está preocupada, você tem que sair correndo. E aí, de repente, você simplesmente desliga tudo e faz exatamente o que você fez. Qual era o teu sentimento? Meu sentimento era preocupação com meu filho, com a minha mulher. Estou cansado depois de quase 12 horas de plantão. Mas você toma exatamente a atitude que você tomou. Por quê? Porque amor, antes de ser qualquer coisa que eu estou sentindo, é ação, é atitude. Marcos fala muito isso, a gente fala muito isso aqui. Amor é atitude. Quando uma criança chora de madrugada, às 3 da manhã, e a gente, pais aqui, nós pais vivemos muito isso. 3 da manhã. Aquele choro que você fala, não, agora eu preciso dormir. Aí a Dona Maria faz assim. Vai lá, agora é a sua vez. Qual é o teu sentimento indo em direção àquele berço? O meu. Aí você pega aquela criança. Ela está chorando, gritando nos seus braços. Aí, de repente, você vai consolar, dá um beijinho. Você sente aquele cheiro maravilhoso. E você abre a fralda e vê lá a coisa. O que aquela criança tem em troca para te dar? Nada. Só aquilo que está lá, que ela deixou. E mesmo assim você cuida, você passa lá o lenço umedecido, às vezes dá um banho, põe o talquinho, fecha a fralda. A hora que você está quase finalizando, ele de novo. Aí você faz pela uma segunda vez. Eu vivi isso, não contente, a criança faz assim. Joga tudo em você. Aí você vai tudo de novo. Qual é meu sentimento? Meu sentimento é irritação, 3 horas da manhã, eu acordo às 6, estou cansado. Racionalmente é esse. Mas a minha atitude como pai é cuidar. Então, amor é atitude, não importa o que eu estou sentindo, importa o que eu preciso fazer. É o que você precisava fazer ontem. É isso que Jesus está falando. O amor é atitude. Não é bolada nas costas, é atitude. Vamos fazer. Não importa o que eu estou sentindo, não importa o que eu esteja vivendo. É isso que Jesus fez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e ficou assim, que no universo não. Ele deu o seu filho, atitude. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que está dizendo o texto aqui. Jesus no Getsêmani agonizou uma vez, 2, na terceira ele se entrega e ele assumiu minha cruz. Atitude. A Bíblia diz que Jesus chorou na cruz, e não foi um choro assim, estou morrendo por eles, que bom, não. Dor. Nós já falamos aqui sobre a cruz, o que Jesus passou, quantas horas ele ficou sem comer e beber antes de assumir a cruz. É a atitude que nós estamos falando aqui. Por isso que é bom e agradável os irmãos viverem em união. O Salmo 133, então, nos ensina isso aqui, simples. Quem está no topo aí? Jesus. Depois eu, você e eu. Simples assim. Como que você pode estar perto de mim e eu posso estar perto de você? Qual é a única chance que nós temos? Estamos lá em cima, perto dele. Mas a gente consegue subir? Não, ele desceu, ele veio. Meus irmãos, é muito difícil orar por desafetos. Eu sempre digo isso aqui, mas ore. E é muito bom ver o Senhor trabalhando. Porque é isso que Ele faz. Você, eu, aos pés de Jesus, nós vamos viver o Salmo 133. Hinematov Manaim Shevet Ahim Gamiahan. Oh, como é bom e agradável os irmãos sentarem-se à mesa. Como um. Com todas aquelas características da mesa que a Estela nos ensinou na semana passada. Que privilégio. Eu pergunto, Jesus assenta-se à sua mesa? Sim, pastor. Então, assente-se com seu irmão, com a sua irmã, da mesma forma. Quando celebramos a ceia aqui, talvez para muitos a ceia é um ritual, né? Na verdade, a Bíblia própria, lá em Êxodo 12, fala da Páscoa como um ritual, mas não um ritual no sentido negativo.
Mas, às vezes, nós participamos de forma ritualística. Mais uma, come o pão, abaixa a cabeça, ora, finge que está, né, ali contrito, toma um vinho, Senhor, eu vou para casa mais santa. Né? Não é isso, não. A ceia, acima de tudo, é saber que Jesus se assenta à mesa comigo para eu ter paz com você, você comigo, você com o seu irmão, você com a sua irmã. Somos um só corpo. E é isso que Ele requer de nós. Sentarmos à mesa como um. Que Deus tenha misericórdia, porque isso só é possível viver na pessoa do sumo sacerdote, que é Cristo Jesus. Vivermos em unidade. E, gente, eu gosto de dia amigo, porque a gente fica mais unido, não fica? A gente vai para a rua, feliz. É isso que a gente quer fazer. Chegar para um pecador lá e dizer, Jesus te ama, toma aqui um folheto. É espetacular. Quantas experiências nós não vivemos quinta-feira, né? Às quintas-feiras, né? Jadiel, Derlene, pessoal que costuma vir aqui. É benção. Eu vou levar o microfone para você. Por favor, irmão. Bom dia. Para quem não me conhece, estou aqui ao lado do meu genro predileto. É o único? É o único? É o único. Sabia. Não, eu sou de Campo Mourão, no Paraná. A minha igreja tem uns 600 membros por aí. Nesse ano foi recebido mais de 140. Mas, na maioria, jovens, de 15 anos a 25, 30 anos. E aconteceu um fato, estou contando, fazer igual o pastor, né? Estou contando o contexto para falar o que eu ia falar. E o pastor estava na escola dominical, domingo atrasado, que atendeu um jovem de 30 anos no gabinete. E o jovem contou para ele o seguinte, que ele era de uma família abastada, com dinheiro, né, rica, e fumava maconha normalmente dentro da casa, os pais não ligavam, achavam normal, desde novo. E quando ele tinha lá, acho que faz 4 anos por aí, os pais se separaram e ele ficou largado. Um foi para um lado, outro foi para o outro. E agora, há pouco tempo, no verão, ele estava, um mês atrás, ele estava em Balneário Camboriú, né? Em Santa Catarina, que não sei, acho que todo mundo já viu falar, numa balada de elite. E lá dentro, e bebendo, e fumando, e de repente começou a chorar, saiu na Avenida Atlântica, sentou num banco em frente à praia e estava chorando. E passou um camarada e falou com ele, você está chorando por quê? Jesus te ama. Sabe quem que era esse cara? Um morador de rua. Falou, procura esse sujeito aí que ele vai tirar você daí. Aí ele procurou no Instagram dele, viu que um dos amigos estava indo lá na igreja, na nossa igreja, e passou a se aconselhar com o pastor, começou a ir na igreja. Morador de rua, lá em Balneário Camboriú, falou para ele, Jesus te ama, fala com esse cara aí que ele vai ajudar você. Preciso falar, comentar? Né? É isso. Alguma pergunta para a gente finalizar? Eu não vi o sino tocar, se tocou, me desculpa. O pastor não pode tocar sino. Pode sim, pode sim. Só estava esperando vocês falarem, né? Aí, tá vendo? Desculpa, alguém tem alguma pergunta para a aula aí? Fala, jovem. Fiquei com umas dúvidas em relação à unção. Porque todo mundo falou muita coisa e, no final, a resposta certa é... Ungir. Né? Então, o profeta pegava um chofar, um chifre de carneiro, colocava azeite dentro, ungia. Quem era ungido em Israel? É uma simbologia para dizer que aquele foi separado para uma determinada função. Quem eram os ungidos em Israel? O profeta, o sacerdote e o rei. Lembra de Arão ungido aqui? Nós vimos o rei Davi sendo, né, ungido rei,
né, pelo profeta. Então, Samuel, né, que ungiu a Davi, né? Então, nós vamos ver aqui profeta, sacerdote e rei sendo separado para ser ungido. Essa palavra hebraica é Mashiach. Em grego é Christos, é a mesma palavra, que quer dizer o ungido. Por que Jesus é chamado de o ungido? Só ele vai exercer essas 3 funções em si mesmo. Como profeta, ele exerceu quando esteve aqui e ele ainda exerce. Na sua palavra, nesses últimos dias, nos falou, através do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, Hebreus 1, 1 a 4. Sacerdote, ele exerce, ele se entregou como sacrifício, como propiciação pelos nossos pecados, apresentou-se a si mesmo pelo seu próprio sangue diante do Pai e intercede por nós. Isso é sacerdócio. 24 horas por dia. Temos um paráclito junto ao Pai. Lemos Hebreus 4. O sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. E a terceira qual é? Rei. Um dia ele se manifestará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque de fato ele é Rei. Sim, mas você, na pergunta você falou em relação a estar na mesa com os irmãos e na unção. Qual era a semelhança? É saber quem está com você mesmo. Era essa eu só pergunta. posso ser útil à vida do meu irmão, deu para entender? Quando eu evidencio Jesus para ele, o tempo inteiro. Marcos, fala. Claro. Marcos, o padre tinha levantado a mão primeiro. Só um minuto, Marcos. Vingativo. Eu esqueci o que eu ia perguntar. Não, mas o que eu ia falar é o seguinte: o Senhor Jesus não precisou de unção, porque o Senhor já era quem ele era. Sim, mas como homem, sim. Como homem, sim. Marcos, leia aí que acho que até... Vai lá. Ion, e aí é uma pergunta também. Eita, né? Mas, não. Eu entendo que a unção, ela representa a presença e a aprovação de Deus. Sim. Como Isaías 61, por aí vai. Como a gente está falando de união, então eu entendo, Verlene, que essa unção que está aqui no Salmo 133 está valorizando essa união, tá certo? E aí, quando você tem a presença e a aprovação de Deus, que escorre, aí ele fala do Hermon e de Sião, que é Israel, e do orvalho, que representa as bênçãos. Isso. Entendeu? Sem fronteira, que a Mari falou. Sem fronteira. Então, o que a ligação que eu faço aqui entre união e bênção? E aí a gente pode pensar assim, que será que a nossa união ela não é um canal de bênção para as outras pessoas? Perfeito. Porque eu acho que é isso que o Salmo está colocando aqui. O sino só tocou porque é você que estava falando. Se fosse eu, não ia tocar. Mas continua, Marcos. Deixa eu ver quem é o diácono. Não, melhor não. Melhor não. Não, só para eu orar depois por ele. Timóteo, se puder baixar um pouquinho o som que tá. Isso, beleza. Entenderam? Eu assim, para mim, eu pego as chaves do Salmo, né? Que ele está falando da união, e aí em seguida ele fala, é como. É isso aí. Né? Então, é como. O que é como? A união. Aí ela é como essa unção, que é a presença de Deus, que você está falando, certo? Seria impossível sem ele. Isso. E canal de bênçãos, quando ele liga o orvalho que vem lá do irmão. Sem fronteira e vai longe. É isso aí. Obrigado, Marcos. É isso mesmo. Quando você falou do óleo, na hora eu já lembrei que Davi não era pastor de ovelhas? Sim. Ele fazia o quê na cabeça das ovelhas? Ele não passava o óleo? Para que não sei, fosse isso eu nunca vi na as Bíblia. Moscas Isso não eu não vi na atacassem Bíblia. o... Não sei. Porque eu logo pensei isso, porque ele fala do óleo no Salmo 23, e quando ele fala do orvalho também, como ele era pastor, ele via isso. Então, eu acho que ele... Sim. Eu pensei logo isso, entendeu? Essa questão. Assim, Eunice, mas o que fica para nós é isso, né? Sem a presença de Jesus para nós sermos essa união, para a gente transcender e além.
Que às vezes, como o Marcos falou, a nossa própria união é testemunha para aqueles que... Espera aí. Canal de bênção, né? Espera aí, o que eles têm de diferente? É isso aí. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém?